E aí, amor? Tudo bem? Tudo bem, vamos falar olhando olho no olho de novo. Vamos. Já percebeu que muita gente não consegue olhar no olho? Eu, às vezes, desvio o olhar. Por quê? Porque, às vezes, não quero falar porque as pessoas vão perceber que eu sou assim. Aí eles vão saber o motivo. Mas qual que é o motivo? Eu não sei o motivo. Você vai colocar um pi aí? Eu posso colocar, agora eu quero saber. Quando alguém tá falando comigo, começa a olhar pra todos os lados. Entendi. Bem-vindos a mais um episódio do Tem que Temperar. Eu estou aqui sendo o Felipe Xavier. Como assim, sendo? É porque eu fui inventando eu fui pensando enquanto eu tava falando. E você está sendo A Paula. Continuo sendo, serei amanhã, se Deus quiser. Mas é isso, né? Só Paula. Eu gosto de falar olhando olho no olho, certo? É importante. Muita gente não olha. O povo tem medo do contato, né? Do contato não é físico, não, é visual. Certo? Certo. E... Eu acho que eu converso olhando no olho, né? Conversa. Com você, pelo menos, eu acho que sim. Sim. Agora eu vou ficar fuzilando você com o meu olhar o tempo inteiro. É. São as janelas da alma, né? Diz que. Isso fala, né? Isso fala. Ai, mas... Nós estamos gravando... eu acabei de notar uma coisa. O episódio passado, a gente gravou no dia do nosso aniversário. Sim, tem uma tendência, né? Essas coisas de aniversário. E esse episódio a gente tá gravando no dia que a gente comemorou o nosso aniversário. Sim, e o primeiro episódio a gente lançou na data do nosso aniversário. Verdade. Olha aí. No nosso aniversário, então, resumo. Bullet point. No nosso aniversário de vida, dia 22, a gente lançou o primeiro episódio. Chegou à noite, a gente gravou o quarto episódio. Pra vocês verem o quanto a gente tá adiantado. O Felipe falou que queria lançar esse negócio quinzenal. Mas parece que a gente vai conseguir lançar semanal, né? Porque é divertido. Eu tô indo atrás do Felipe, né? Tipo, vamos gravar. É porque a gente tá gravando com uma certa frequência que, vindo de outros podcasts, eu não consigo repetir o mesmo, mas é porque eu não sou casado com os outros convidados que os outros Graças convidados... a Deus. Geralmente, pra gravar, eu preciso combinar a agenda com outras pessoas. Comigo. Então, com João. é muita coisa pra acontecer. E quando somos nós dois, é qualquer dia que a gente tiver afim aqui em casa, né? Então é mais fácil. Não, e eu tô gostando, porque, como eu falei lá no começo do primeiro episódio, é um tempo de qualidade. Acaba que a gente se diverte, a gente troca ideias e aproxima, né? Tipo, o casal, é legal. Então vocês estão acompanhando ao vivo uma evolução do casal. Meu Deus. Importante, deixa eu fazer esses comentários já agora e depois a gente já vai para o assunto, que é... Segue a gente nas paradas que tem que seguir, Instagram, né? Na verdade, é só uma parada que tem que seguir, que é o Instagram. Acessem o nosso site se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da gente. Gente, o Felipe comprou um domínio. Tá lá, temquetemperar.com. Olha aí. E é isso. Você comprou o .com.br também? Então tá lá, gente do tá céu. tudo bonitinho, o site tá feito e eu vou pensar em algumas coisas legais pra compensar a existência de um site, pra ter mais coisa lá no site para as pessoas entrarem. Mas se você estiver ouvindo aí no Spotify, Deezer, Apple Podcasts... Você comprou por 1 ano? Sim. Então 1 ano é um bom tempo. Aí se até ano que vem a gente tiver com esse site, tipo, fazendo sentido ter um site, a gente continua. Sim. Bom, mas é isso. Então deixa 5 estrelas, essas coisas assim. E mais importante é, se você tá curtindo a nossa vibe, compartilha aí com outras pessoas. Sim. Para que as pessoas escutem a gente, né? O podcast chegar para mais gente. Sim. Que é uma vibe bem conversa da vida, natural, sobre a vida, o universo e tudo mais. É isso aí. E o que a gente vai falar hoje? Eu que vou apresentar o assunto? Eu não sou a hostess. Olha aí em inglês. É porque basicamente é uma coisa que aconteceu hoje que a gente vai puxar um tema. Então eu vou falar. Assim. Mas fala qual foi o acontecimento que gerou a ideia do tema, por exemplo. E a gente pode comentar outras coisas, outros temas durante o episódio, mas a gente começa com esse aqui e deixa rolar. Deixa acontecer naturalmente, já dizia o pagode.
Você não vai saber quem canta essa música, nem eu. Quem não, que quem é? canta não, mas eu sei que eu sei a música. Nossa, a gente é muito sem cultura. E o ritmozinho, né? Ué, mas Eu a não vou gente não cantar sabe aqui quem é. Eu já tô não. cantando na minha cabeça. Mas não sei, é algum pagodeiro. É eu não alguém sei. muito famoso, Felipe, Com a gente não certeza. sabe. Alguma banda com nome de vassoura, sei lá, deve ser um negócio. Vassoura? Ah, O que tem a ver? Banda de pagode não tem uns nomes esquisitos, nome de cozinha, utensílio doméstico, Como não é tem? que chama né? aquela que é uma mão vai na cabeça? Por que tu tá falando de vassoura? Porque eu não sei. Como é que chama? Ah, não é nome da banda, é porque tem aquela música que é vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, sabe? É por isso que eu pensei na vassoura. Mas isso, acho que nem Como é pagode, que chama, hein? gente, a banda que eu tô pensando aqui? Uma banda muito famosa de pagode, eu acho que é pagode. Não sei. A banda de pagode que vem na minha cabeça é Só Pra Contrariar. Isso, eu acho que é isso. Que é do cara que é daqui de Uberlândia, o Alexandre Pires é dessa banda? Eu acho que ele era, né? Ele não é mais. Ele morreu? Não, é porque eu acho que a banda... Ele tá ou a vivo, banda não tá? Tá, ou a banda não existe mais, ou ele não faz parte mais da banda, é tipo isso. Eu acho que ele é sócio do Praia. Ou ele deve ser, Nossa, né? eu sou tão sem cultura de música brasileira que quando eu fazia vôlei no Praia, isso dá um episódio. Traumas do vôlei. O vôlei no praia, nossa, isso é verdade. É, quando A eu gente, fazia... os seus intervalos de 4 anos, a gente precisa contar verdade. essa... É verdade. Eu tenho ciclos, né? Não é Mas- intervalo, é ciclo. Quando eu fazia vôlei no Praia, eu era adolescente, sei lá, deve ter sido dos meus 10 aos 14 anos, talvez. E aí uma galera, todo mundo conhece, né, Alexandre Pires. Aí uma amiga do vôlei, a Jéssica, na época, falou assim, nossa, olha que legal, eu consegui tirar uma foto com ele, me mostrou a foto dela com um cara. Aí eu falei assim, nossa, ele é seu pai? Que legal essa foto, né, tal. Ela, você tá zoando, né? Aí eu só fingi assim, tô, né? Aí ela começou a rir e falou, Alexandre Pires, você sabe, né? Eu falei, sim. Ai, mas enfim, né, a gente não sabe mesmo. Não, eu sei quem é o Alexandre Pires, eu sei a cara dele e tal. Qual que é a banda que é do Seguro Tchan lá? Amarro Tchan. É o Tchan. É o Tchan. Chama Tchan? Não, a banda chama E/O/Tchan. Entendi. Não, acho que era isso que eu tava pensando. Eu acho que Porque não é, eu canto gente? essa música pro João direto. Só que eu coloco outras palavras. Por exemplo, segura o João. Amarra o João. Segura o João, João. Ai, meu Deus. Tá bom. É isso. Tá, conta a história aí, então. Vai. O que a gente foi parar em Alexandre Pires? Eu Eu nem não sei. sei, é por quê. porque eu falei que... Eu falei, deixa acontecer naturalmente. Aí já era. E aí a gente puxou o pagode. Então, beleza, vamos pensar. A gente tinha combinado de fazer o nosso aniversário, né, de vida. Mais uma vez, de vida, a gente nasceu no mesmo dia. 22 de julho, separados por 4 anos. O Felipe é 4 anos mais velho que eu. Aí a gente combinou já há umas 2 semanas ou 10 dias, mais ou menos, de fazer um piquenique no Parque do Sabiá. Isso. E Hoje. a gente combinou no sábado, né? Porque o nosso aniversário foi dia 22, né? Uma E quarta. era no meio da semana, eu quarta-feira. trabalho. Bom, não só todo eu, mundo né? trabalha. Todo mundo trabalha. Aí a gente combinou e tal. A minha expectativa estava sendo um dia ensolarado, né? Até porque estava fazendo sol. Todo Tem dia. 3 meses que tá fazendo Eu acho só que sol. não chovia há bastante tempo. Então, aí eu criei o convitinho, né? Falei, gente, vamos tentar organizar aqui. A gente vai depois da soneca do João. Eu coloquei isso no convite, porque marcar horário com um bebezinho que dorme várias sonecas é difícil. É bem desafiador, a gente tem que se programar na madrugada, assim, pra esticar o sono dele, enfim. É desafiador, essa parte de horários. Aí a gente se programou, né? Chamou a família e tal. E beleza. No convite que eu mandei há uns 10 dias pro povo, eu falei, vai ser lá no Parque de Sabiá, perto do Mundo da Criança, vamos depois da soneca do João, perto de 9h30 e tal. Aí a minha ideia era levar a bola de futebol americano pra gente jogar alguma coisa, jogar uma peteca, comer, cada um levava um pratinho, bem good vibes, assim. E aí no convite eu coloquei, ó, eu jogando a praga pro mundo. Praga entre aspas. Se chover, a gente vê o que faz. E tava fazendo sol todo dia. Aí o que aconteceu? Tipo assim, as temperaturas estão baixas relativamente aqui. Tipo, tá fazendo um friozinho, mas não Mas tinha é tipo assim, chance de chuva, assim. 26 graus, 28 graus tá fazendo durante o dia. Isso é ótimo, né? Uma temperatura excelente. Mas durante a noite tá friozinho.
tá menos de 20, 18. Tá super agradável o dia inteiro. Mas não tava aquele calorão de matar também, mas não tava chovendo nem nada. Aí na sexta-feira, tipo assim, 4, 5 horas da tarde, começou a ventar muito. Eu achei que a árvore aqui do meu prédio ia cair. Uberlândia virou do avesso, gente. Do nada. E foi no fim do dia mesmo, né? Foi só no fim do dia. Aí eu falei assim, gente, eu falei pro Felipe, eu acho que esse piquenique não vai dar certo. E a gente já foi ousado algumas outras vezes, né? Que depois a gente vai explorar. De eventos que não tinha plano B. E nesse caso do piquenique, eu não montei plano B. Eu não pensei em nenhuma outra opção. Tipo, se não der certo, a gente vai pra tal lugar, né? Até porque é importante dizer que a gente marcou o piquenique no parque porque era uma solução que eu acho que todo mundo ia ficar à vontade, ia curtir. Ia gastar energia. E não ia dar trabalho pra gente, porque, gente, a gente tá com um bebê. A gente tá não cansado. tava querendo fazer uma coisa na casa de ninguém pra ter que arrumar louça, arrumar comida. Ou até sair também. A gente não tava A gente não tava querendo ir pra um restaurante de almoço e tal. A gente queria, tipo, que fosse isso. Que fosse uma coisa prática, né? E barato também pra todo mundo. E fácil também, porque dá pra fazer o João dormir no parque tranquilamente. Sem contar que a vibe é muito boa, a gente vê paisagem, vê árvore. E fora que a maioria dos nossos amigos atualmente tem filhos. Bebê. Então, o parque é democrático. Todo mundo pode brincar, sair correndo. Não tem que reservar, essa parte de reservar foi um dos principais motivos. E importante também dizer que para as pessoas que não são de Uberlândia, o Parque do Sabiá é um grande parque que nós temos aqui, que ele é um parque muito bom, inclusive. Ele é muito bonito, ele é grande, ele tem muita área verde que dá pra você fazer todo tipo de coisa, tipo piquenique e tal. Isso. Aí a gente marcou de fazer lá, só que na sexta-feira, né, durante os 14, 15 dias que a gente mandou o convite, tava tudo certo. Sem chuva, assim, sem previsão nem nada, até porque tava um clima excelente, seco, né? Nossas plantinhas tudo morto. Aí na sexta-feira, final do dia, o tempo decidiu virar do avesso. Começou a fazer muito vento de chuva. À noite parece que choveu, de trovejar. Eu não escutei não, mas diz que choveu. A gente acordou algumas vezes na madrugada, tava molhado, né? Eu acho que eu escutei, na última vez que o João acordou, nessa noite, eu escutei uma chuvinha, mas tava bem de leve, tanto que eu achei que ia parar. Porque eu ficava olhando no aplicativo lá e não tava com previsão, tipo, de 8 pra frente, não tava com previsão, então, sabe? A previsão que tava... Eu ainda considerei deixar esse piquenique até a última hora, assim. Até... Eu marquei com o povo 9h30. Então, até umas 9 eu ainda tava querendo ver se o clima ia ajudar. Só que aí, desde o dia anterior, desde a sexta, tava falando que ia chover uma chuva leve com menos de 1 milímetro. Tive que pesquisar o que isso quer dizer. Mas quer dizer que é uma chuva bem levinha, ou seja, em 1 metro quadrado de... Vou te ensinar agora. 1 milímetro de chuva quer dizer que em 1 metro quadrado de área, a altura da chuva, da água acumulada ali, fica 1 milímetro. Ou seja, é muito pouco. Uhum. Se for uma chuva de 15 milímetros, é 1,5 centímetro. Então já é um pouquinho maior. Se for uma chuva de 300 milímetros, pode largar que a cidade virou de cabeça para baixo mesmo. Então era quase nada. Quer dizer que ela bate no chão e já seca, assim. Aí foi chegando na hora, né? Foi dando 8h30 e frio pra caramba. Acho que tava fazendo 18 graus de manhã, né? Tipo 8 horas da manhã. E tava tudo molhado. Não tinha sol pra dar uma... Aí a gente ficou pensando, nossa, tá tudo molhado a grama do parque. Lá é parque, vai estar mais frio ainda. Todo mundo com bebê, alguns gripados, inclusive. E tipo... A grama molhada não dá nem pra você colocar uma coisinha no chão, porque vai molhar também. Não tem que fazer, né? Não dá, tem que fazer. E a gente também tem bebê, né? Então a gente ia colocar até o nosso bebê com risco de pegar um resfriado, né? Enfim. Não era uma ideia. Aí o que a gente fez? Eu tive que sair correndo atrás, isso marcado 9h30. Quando foi umas 8h40, eu tentando ver o que a gente faz, a gente tentou ir pra casa do meu irmão, porque lá tem um salão bonitinho, que fica disponível o ano inteiro. Mas adivinha, hoje estava marcado evento lá de manhã e à tarde. Caraca. Então, a gente ia levar os lanches do piquenique lá e colocar nas mesas que já tem lá. Lá já tem várias mesas e cadeiras do salão. Enfim, não deu. Aí a gente teve que sair correndo atrás de uma cafeteria e escolher no escuro, dando um tiro no escuro, se a cafeteria estaria com quantidade de mesas e cadeiras suficientes
pra comportar a nossa festa, né? Aqui em Uberlândia tem várias cafeterias, né? Só que eu acho que a maioria delas são pequenas, né? Não tem cafeteria super tipo grande assim, as mesinhas são separadas, sabe? Não tem como você juntar um tantão de mesa, senão acaba e a gente cafeteria. convidou, tipo, umas 20 pessoas, né? Tipo isso. Que eu sabia que seria por volta de 20 mesmo. Aí a gente chegou mais cedo, a gente escolheu um lugar que a gente gosta bastante, só que lá costuma ser muito cheio. Aí a gente chegou lá nessa cafeteria, a gente avisou pra todo mundo, falou, não vai pro parque, a gente vai pra tal cafeteria. E foi. A gente chegou lá, conversou com um atendente lá, ele foi super gente boa, mas ele falou, cara, você não pode chegar aqui e fazer reserva em cima da hora não, você me quebra. Só que ele era bem da paz, né, quase hippie assim, e foi conversando com a gente. Aí eu falei, não, mas a gente tá desesperada, é aniversário meu e do meu marido, a gente tá com uma galera que tá esperando a gente só organizar essas mesas que eles estão vindo. Ninguém vai trazer comida não, a gente vai comer aqui e tal. Você explicou pra ele que a gente tinha marcado um piquenique, tipo isso? Expliquei. Porque quando a gente chegou nesse lugar... Tinha uma galera chegando também. Eu falei, amor, desce, vai reservando a parada enquanto eu vou parar o carro e tirar o João do carro. Na hora que eu desci, tinha um carro com 4 pessoas chegando e querendo pegar uma mesona que tinha lá. Eu já fui, taquei minha mochila em cima. Comecei a conversar com o cara. Ele falou, nossa, você não pode fazer isso não, você tem que reservar, você me quebra. Aí eu expliquei pra ele, falei, a gente tá meio desesperada. Ele falou, não, tô vendo que você tá desesperada, vai dar certo, vou te ajudar. Aí ele falou, a gente pode juntar a mesa assim, assim, assado. E mesmo sem reservar, ele abriu essa exceção porque tava frio, tava chovendo. E a cafeteria tava muito vazia, graças a Deus. A gente imaginou. O que faz sentido, né? Porque tava chovendo, logo a galera fica com mais preguiça de sair de casa e tal. Então, assim, a gente sabia que poderia estar mais vazio mesmo. Mas, como lá é muito bom e sempre tá cheio, eu fiquei meio na dúvida. Aí, no final das contas, ele falou com a gerente dele, falou, ele só me perguntou, assim, bem discretamente, o pessoal vai estar trazendo lanche pra comer aqui? Porque você falou que é piquenique. Falei, não, ninguém vai trazer nada, não. Eu só vou dar um bolo de coco embrulhadinho, assim, pra cada um. Mas é uma lembrancinha, todo mundo vai comer. Aqui da padaria mesmo. Aí ele arrumou as mesinhas pra gente e deu tudo certo. O povo foi chegando e tinha cadeira e mesa pra todo mundo. Então eu fiquei nervosa, né? Porque eu tava tipo assim, nossa, nosso aniversário, a gente não vai ter nenhum lugar de sentar, sei lá. Eu fiquei meio tensa no começo, mas graças a Deus deu tudo certo. E é meio ruim assim, porque você fica... No final até a gente conversou com uma atendente lá que meio que a gente explicando, falando, ainda bem que vocês estavam abertos e tal, que rolou, porque quando acontece isso, é ruim pra todo mundo, né? Porque, tipo assim, a gente quer que os convidados cheguem, só que a gente não consegue controlar a hora que cada um vai chegar. E a pessoa que tá lá, tipo, geralmente quem lida com isso é o garçom. Então, tipo, cara, é sacanagem também com eles de, tipo assim, às vezes se tivesse lotado, chegava gente e a gente tava com muitas mesas, 16 lugares, porque quem chegou, tipo, cedinho foi, tipo, umas 3, 4 pessoas, né? E depois a galera foi começando a chegar. Então, imagina você que chega num restaurante pra comer e você vê um monte de mesa vazia e você não pode sentar porque tá reservado e o povo não chegou na hora, entendeu? Não, mas graças a Deus. Mas assim, eu também boa, não tô né? falando que os nossos convidados foram sacana, mas é porque foi, tipo, foi meio tudo caótico. bagunçado. A gente foi mudando as coisas de última hora. Então, até a galera chegar, é normal que foi todo caótico. mundo demorou um pouquinho mais, assim. Eu acho que se tivesse ido pro parque, já tinha adiantado mais, sabe? Eu imagino que, por exemplo, às vezes a galera tava com outra roupa. Não é? Então. Aí fala, nossa, não é parque, vamos... Todo mundo foi com roupa de sair mesmo. Ninguém foi com roupa de academia. Mas o que ele falou também é que eles não estavam nem preparados para atender uma mesa tão compridona assim ao mesmo tempo, né? Então ele falou, a gente vai até tentar chamar um funcionário a mais, parece que eles chamaram mesmo, porque tinha uma moça a mais lá depois. Eles falaram, então você explica pra essa galera que a gente, talvez o pedido vai demorar um pouquinho mais, porque somos só 2, aí eles vão chamar a terceira pessoa. Mas fiquei feliz que deu tudo certo, o cara que atendeu a gente foi muito manso, muito suave. Sim. O atendimento, no geral, a galera é muito sussa, assim, né? Muito bom todo mundo. Nossa, a comida é ótima. Muito deliciosa lá.
Graças a Deus. Próxima vez que a gente for lá, vou falar pra eles patrocinarem a gente. A gente vai muito lá. A gente começou a falar disso porque o assunto que a gente pensou de compartilhar seria frustração, né? Frustração, exatamente. Então, porque, tecnicamente, os nossos planos foram completamente frustrados. Por água abaixo. Agora, compartilhando coisas que eu não falei com você e vice-versa. Você tava, tipo, super animada pra hoje? Como que você tava? Porque, tipo Pro assim... parque? Se tivesse dado certo, tá falando? De sol? Não, antes, assim, você tava, tipo... Nossa, você tava com super expectativa? Eu tava com bastante expectativa. É porque eu criei um pouco também, porque o dia do nosso aniversário não foi legal. Porque... tipo, o dia mesmo... Porque eu fiquei trabalhando, tipo, foi um dia comum, sabe? Tá. Então, não tô falando que aconteceu nada de ruim, eu tô falando que só foi um dia comum. E, tipo, na minha empresa eu consigo pedir, eu consigo tirar dia de folga. Né? Só que eu não gosto de, tipo assim, caiu numa quarta-feira, eu não queria tirar, tipo, no meio da semana, eu posso escolher o dia, né? Então eu prefiro tirar ou numa sexta, que eu emendo o fim de semana, ou numa segunda, que eu emendo o fim de semana. Então, tipo assim, eu nem me preocupei com isso, porque eu sabia que ia cair no meio da semana e tal. Então, tipo assim, o dia mesmo, eu falei, foi okay, meio, né? Foi um dia normal, foi um dia comum. Mas tipo, aí você a gente só expectativa pro sábado? Sim. Pro parque? Então hoje eu também levantei um pouco frustrado, apesar de eu não ter falado nada, então eu tava meio assim, Nossa, você não parecia, não. Eu achei que o Felipe era neutro, o Felipe não tem expectativas. Tipo assim, eu não fiquei sofrendo, mas eu fiquei tipo assim, putz, que pena, porque eu queria que tivesse dado certo o parque, entendeu? Mas no final eu gostei muito de ter ido na Sim, no fim das contas foi muito bom. No geral, né? Assim. A gente queria fazer que fosse uma proposta mais caseira também, né? Tipo, o parque, cada um ia levar seu pratinho, ia ser bem mais, assim, econômico pra todo mundo. Até porque a gente sabe que cafeteria é um pouco mais caro mesmo. E aí a pessoa fica bem à vontade, todo mundo compartilha a comida. É uma vibe diferente de compartilhar, né? Já na cafeteria, cada um tem seu comando e pede e paga o seu, então é diferente. Mas, ainda assim... Mesmo tendo vários aniversários que tá acontecendo nesse mês, que todo mundo tá indo e se desdobrando pra estar presente em todos. No nosso meio tem muito aniversário, assim, nosso grupo bastante. De amigos tem muito aniversário rolando. Então, mesmo que tenha sido... Eu queria que fosse no parque, um dos motivos era pra ser tranquilo pra todo mundo, principalmente pra quem tem família maior e tal. Mas deu tudo certo, assim, acho que o povo que foi lá gostou também. E deu tudo certo, né? Não... mas aí a gente precisa chegar no assunto que a gente tá fazendo, que é o rolê. Tipo assim, porque no fim das contas, deu tudo certo. Na verdade, eu me perdi um pouco. Mas a gente quer falar um pouco de frustração, que é como que a gente lida, né? Com frustração. O Felipe lida muito bem, né? Você lida muito bem. É porque o Felipe não cria expectativas. Eu acho que é porque eu lido muito bem hoje. Porque eu já tive muita frustração, eu acho. Imagino. Nem consigo imaginar você frustrado. Só que aí, tipo, a frustração foi acontecendo e, de alguma forma, eu fui ficando mais frio, talvez. Por isso. Mas também tem um negócio que o Felipe supera muito rápido. A minha frustração, ela dura... Assim, é claro que depende da frustração. Mas ela... sei lá, demora alguns minutos, talvez. Nossa. Tipo isso. É tipo isso. Ai, gente, minutos. A frustração de um plano de não ter dado certo. Um plano, tipo assim, querendo ou não, é um plano trivial. É uma coisa pequena, é no nosso aniversário. Não é tipo assim... Casamento. Não era o nosso casamento, por exemplo. Eu superei em alguns minutos, principalmente quando a gente decidiu o que ia fazer. Então, tipo assim, putz, vamos pra uma cafeteria. Gosto de cafeteria, gosto dessa, acho que vai ser legal, superei, entendeu? Mas você ficou nervoso de chegar lá e não ter mesa? Fiquei, mas aí não é frustração, é só tipo assim, putz, tomara que dê tudo certo. Depois que resolveu... E depois, assim, tecnicamente, depois que a gente chegou lá, a gente viu que tava vazio, eu não fiquei preocupado. Porque eu falei, cara, de algum jeito a gente vai fazer funcionar, mesmo que se a gente não conseguir juntar todas as mesas... Senta uma galera mais perto aqui e a gente fica circulando nas mesas. Eu sei que não é o ideal, mas, tipo, dá, entendeu? Então, a frustração... Eu já não tava frustrado quando a gente chegou. Não, eu gastei um tempinho ainda, porque eu tava frustrada, mas aí a frustração passou mesmo, só que aí eu comecei a ficar nervosa. Ficar um pouco nervosa, tipo, de ansiosa, assim. Nossa, tomara que tenha lugar, senão vai chegar os nossos convidados e eles não vão ter nem onde sentar. Eu fiquei bem desconfortável. Mas aí, daí pra frente eu fiquei só nervosa. Mas de manhã,
eu tava um pouco frustrada também, né? Tipo, eu tinha essa expectativa da gente gastar energia no parque, de sentir uma brisa no rosto e não chuva. Então, eu fiquei mais frustrada. Mas, em geral, eu sou muito, muito mais emocionada que o Felipe. O Felipe é neutro. Se você conhece o Felipe, você deve estar falando assim, nossa, total. O Felipe é neutro, né? Era seu apelido no seu outro trabalho. Mas eu não sou neutra. Verdade. Eu sou zero neutra. Eu sou enviesada? Emocionada? Não, emocionado, eu diria. Eu sou emocionada. Mas é porque assim, ó, nós dois somos muito diferentes nisso, que é, você é muito intensa Sim. com os seus sentimentos. Eu sou neutro, você nunca vai me ver super alegre, nem super triste. Por mais que às vezes eu esteja. Só que eu não sei. Ele expressa muito eu não consigo expressar, e ele supera entendeu? rápido. Tanto a felicidade quanto a tristeza. Então a gente casou. Ele ficou feliz uns 3, 4 horas, depois acabou, né? Claro que não. Não, isso aí não dá pra ser. Ó, no meu casamento eu expressei emoção pra caramba. Eu chorei. É verdade, lembra? eu não chorei. Eu fui fazer um discurso. Gente, apesar de eu ser emocionada, muito. eu não choro. Eu só choro com frustração. Já percebeu? Eu só choro de tristeza. Você não chora de alegria. Não, tipo isso. Nunca chorei de alegria. Nem quando meu filho nasceu, nem quando eu casei. Aí, ó, esses são os momentos em que eu expresso pra caramba. Mas quando ele o João chora nasceu, uma lágrima. Não, quando o João nasceu, eu tava parecendo um bebê chorando. Tipo, você é incrível, amor. você nem ouviu o que eu falei na hora que ele nasceu. Depois. No nosso casamento eu chorei pra caramba quando eu fui falar com sua mãe. Eu fiz tipo, no nosso casamento a gente entregou um presente pros nossos pais, né? Nossos pais. E aí, quando eu fui falar, eu fiz um mini discurso. Você fez um discurso pros seus pais, eu fiz um discurso pra minha mãe. E quando eu fui falar, eu não consegui falar, porque eu comecei a chorar. E aí, tipo, eu não lembro nem se eu consegui falar muita coisa. Não, eu acho que... Mas eu chorei muito, mas assim. É porque você não precisou falar muita coisa, entendeu? A sua emoção... Nossa, olha que bonito. A sua emoção, a sua linguagem corporal naquele momento, você tava tão contrito, tão grato, enfim. Contrito é foda. Bonito, né? Top. Aí você fica falando essas coisas, eu fico me achando, me perco. Mas, ó, depois que... Que dava pra ver que você não precisava falar tudo, que sua mãe sabia. Sim. Depois que o João nasceu, eu fiquei mais emocionado. Apesar de, tipo assim, às vezes você não vê. Mas é porque... Você chora com comercial? Na minha emoção, ela ainda não é, tipo... Nossa! Tipo... Aflorada. Eu falei no grupo que a gente tem com o meu irmão... Que eles acabaram de assistir The Bear. A gente tem... se você não assistiu, é uma série sensacional. Chama O Urso. Ela tá no Disney Plus. Indicação, assim... 100%. Essa série virou uma das séries da minha vida, assim. Preferidas da minha vida. Ela tem 5 temporadas. Apesar da 4ª temporada não ser tão incrível quanto as outras, mas ainda assim ela é muito acima de tudo que você vai ver por aí. A 5ª temporada tem uma cena específica no penúltimo episódio. Vou só falar a cena da vela, que você já sabe o que é. Que, tipo assim, não me deu triste, né? É só legal. Ela é emocionante, porque ela tem muito peso emocional pro personagem e tal. Então, quando a gente tava assistindo, o episódio é super intenso. O episódio inteiro é super intenso. E é meio que a cerejinha do bolo a hora que é a parada da vela. Na hora que ele faz o negócio, eu fiquei, tipo... Sabe quando seu olho, tipo, enche de água, assim? E eu fiquei... Só que, tipo, acho que você não viu, porque nós dois... Eu fiquei sabendo que você chorou depois, você falou na mensagem. Nós dois estávamos super imersos no episódio e tal, prestando atenção. Então, tipo assim, eu me emocionei no meu espaço ali, entendeu? Eu não vi, não. Nossa, eu não fiquei nem perto de chorar. Eu não consigo chorar nesse sentido, né? Nossa, agora eu vou ser a morta por dentro. Mas eu não consigo chorar, então, é impressionante. Você chora... Eu choro só de frustração. Eu já te vi chorar várias vezes, mas é em momentos... muito ruins. Então, são momentos de tristeza, frustração, é isso. Não é de emoção... Tipo assim, gente, o João é meu filho. Nervosa, às vezes você... Todo mundo que veio aqui, no caso, meu irmão e o irmão do Felipe veio ver o João, eles choraram. Eu fiquei, gente, eu não chorei. Eu vou chorar de tristeza que eu não chorei.
No nascimento do meu filho. Eu chorei de dor, eu chorei do desespero do parto, mas eu não chorei quando ele nasceu. De emoção, né? Eu chorei de alívio. Graças a Deus saiu. Mas assim... Mas tudo bem, é um jeito que você não expressa porque o parto é a alegria, loucura, né? Mas tem muitas fases de emoções. Mas você expressa a alegria de um jeito muito específico. Você fica empolgada, você fica, é diferente. E eu crio expectativas, né, normalmente. Coisa que eu não faço. Pra você saber se eu tô alegre ou triste, você tem que me perguntar. Eu tenho que perguntar. É difícil ler o Felipe. Mas eu tô aprendendo. Quando ele tá bolado, ele fica bem quieto. Ele já é quieto, né, na dele. Mas ele fica andando um pouco mais cabisbaixo, ele fica sem conversar absolutamente nada. Mas aí, como a gente tem o nosso combinado de não deixar o sol se pôr sobre a ira, que é um combinado muito difícil de fazer, mas isso é desde quando a gente namorava, né? A gente falou assim, a gente não vai deixar acumular coisa. Não, isso eu acho que é um versículo, um provérbio, enfim, não sei. Não deixar o sol se pôr, o sol ir embora, o dia acabar com a gente bolado. Então, quando ele quer resolver, ele tá bolado, ele só chega do meu lado e senta assim, fica esperando eu falar. Ele quer falar, mas ele senta. É porque eu tenho dificuldade de iniciar conflito. Resolução de conflito. Mas ele tá melhorando. Agora você senta do meu lado e ele fica me olhando. É tipo pra te dar a dica, falando tipo assim, amor, eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer isso sozinho. Aí eu pergunto, me ajuda? E aí, Felipe, tudo bem? Aí ele demora uns 10 minutos e fala... não sei. Aí depois eu pergunto de novo, não, mas o que você tá pensando? Aí ele gasta mais uns 5 minutos olhando pro sol, né, pra paisagem, pros pássaros e fala... O importante, isso. O importante é resolver. Sim, concordo. Ai. Mas então, e a frustração? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. Na frustração. O que você sente quando você é frustrada? Tipo assim, você sente é só uma coisa psicológica? Você sente alguma coisa no seu corpo? Eu sinto um castelinho de areia desabando. É tipo todo um plano que eu fiz, que eu criei, tem muito a ver com expectativa. A frustração eu acho que só existe por causa de uma projeção que você fez, de uma realidade que você criou na sua cabeça, que não aconteceu como você gostaria. Então, é como se eu criasse um castelinho, obviamente é de areia, porque a gente não controla o futuro, não tem como controlar o tempo, a chuva, a vida, enfim, nada. Então a gente cria o castelinho e na hora que dá errado, vem uma onda e derruba seu castelinho. Então eu sinto muito tristeza, tipo, tudo que eu pensei deu errado. E eu gasto muito tempo pensando. Você colocou de um jeito muito interessante que eu nunca parei pra pensar na expectativa. Você falou que a expectativa é a projeção, ou pode ser a idealização de alguma coisa. Pode ser de um momento, pode ser de pessoas também, porque você consegue se frustrar com pessoas. Com certeza. Será que... E aí eu tô viajando aqui, olhando pra mim, por exemplo. Será que é porque eu não faço isso com nada? Eu acho que é porque ninguém? Você não é muito introspectivo. Você não... Você lembra do filme da Barbie? Sim. A Barbie, ela não tem... No filme da Barbie, da Margot Robbie. É o único filme que tem. Em live action porque tem o desenho que não, mas tem 1 milhão. Live action. A gente viu algumas entrevistas... Você queria falar de cultura pop? Tô falando. A gente viu algumas entrevistas com a Margot Robbie e com a Greta. Eu lembro o nome da diretora, hein? É Greta Gerwig. E a diretora explicou pra ela como ela acha que deveria ser a atitude da Barbie durante o filme. A Barbie não consegue ficar introspectando. Então, por exemplo, o Ken chega pra ela e fala: olha, eu fiz uma casa pra mim e pra você. E ela fala: não, eu não quero morar com você. E vai embora sorrindo, como se não tivesse acontecido nada. Então, ela não consegue pegar as informações. Tipo assim, a primeira fase do pensamento é eu penso. A segunda fase do pensamento é o que ele pensa. A terceira fase do pensamento é o que eu penso sobre o que ele pensa. A Barbie não consegue fazer a terceira parte. Talvez nem a segunda. Entendeu? Sim. Mandei uma de psicologia que eu estudei. Faz sentido. Fiz um curso viajado, mas enfim. Aí entra... Eu acho que você tá certa. Porque entra naquele momento de... Tem vários momentos na vida que você chega pra mim e fala: o que você tá pensando? E eu falo... Nada. Eu sei que não são todos... Eu sei que muita gente diz que homem é assim.
né? Que homem tem a caixinha do nada. Tem todo esse papo aí por causa de um pastor comediante que inventou essa piada e todo mundo fala isso. Eu sei que não é assim porque eu conheço pessoas. O meu irmão não tem essa caixa. O meu irmão é... Enquanto a minha cunhada tem. Exatamente. Então, tipo... Não que tenha a ver com ser homem ou mulher. Mas a minha personalidade tem esse lugar que eu vou e que não tem nada acontecendo. De verdade, nossa, na minha assim, cabeça de sempre verdade. tem uma voz, sempre tem uma música tocando e tem alguém brigando. Eu acho que talvez seja por isso que eu tenho dificuldade. Será que é isso? É por isso que eu tenho dificuldade com o silêncio? Talvez, eu não diria que é a dificuldade que eu tenho com o silêncio. É porque eu não gosto de ficar no silêncio porque é muito silencioso. Sabe? Porque Mas você fica desconfortável de verdade? Não, eu não fico desconfortável. Eu só acho que, tipo, tá boring, entendeu? Eu tô entediado porque não tem nada acontecendo na minha cabeça. O conforto no silêncio é muito importante, tanto para uma pessoa quanto... Porque senão vira sempre um escape. Uhum. Mas se você não é desconfortável, eu acho que é de boa. Não é desconfortável, é chato. É só entediante. É tipo isso, Porque a sua forma de lidar com tédio é ir pra música. Tem uma coisa importante a explicar para as pessoas, é que você fica me zoando que eu sempre tô de fone, né? Eu sempre tô... Isso é um pouco irritante. Eu tenho fone que eu sempre tô... Ou eu tô escutando música ou eu tô escutando podcast. Depende do meu momento. Mas é porque, por exemplo, se eu estiver lavando louça, eu não vou lavar a louça e ficar no silêncio, porque eu vou ficar ouvindo panela batendo na minha cabeça. Porque a não ser que eu tenha algum problema que eu esteja pensando para resolver, e ainda assim eu prefiro pensar no problema para resolver escutando música. Nossa, eu não consigo. Eu acho chato. Tipo assim, eu não seria um bom marido aos seus olhos se eu não escutasse coisas. Porque eu ia achar cozinhar chato, eu ia achar lavar a louça chato. Coisa que eu não acho. Tipo assim, cara, se eu precisar ficar 1 hora lavando louça, eu falo, putz, eu posso escutar um podcast de um assunto que eu acho super legal, de uma coisa que eu acho divertida enquanto eu lavo louça. Então, tipo assim, eu não olho a tarefa pela tarefa. Entendi. Porque a gente precisa fazer a tarefa, não tem escolha. O negócio é que você não... Eu acho que você chega no nível de não conseguir fazer a tarefa sem a música hoje. Porque você já tá bem acostumado. Mas, por exemplo, eu gosto de lavar a louça ou ouvindo alguma coisa também. Normalmente, quando eu tô lavando a louça, tá na minha rotina de escutar minha leitura da Bíblia do dia. Ou escutar o podcast, algum podcast, mas música normalmente não. Porque eu gosto de ouvir passarinho. Então, eu gosto de ouvir as maritacas que fica na árvore do meu vizinho, ou ouvir BenTV, enfim. Eu gosto muito de ver pássaro e ouvir pássaro. Mas, sobre a expectativa que você estava falando, eu acho que é porque você não entra na terceira fase de o que eu penso sobre o que ele pensa de mim. Eu só vivo nessa terceira fase. Por isso que eu me preocupo tanto com a opinião dos outros. Hoje a gente viu algumas pessoas no aniversário e aí a gente conversou sobre o primeiro episódio. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu falei várias coisas, né? E aí eu falei, será que deu pra entender que eu não quis ofender ninguém, sabe? Eu fiquei, tentando arrumar uma coisa que eu tinha falado, só que é porque eu fico só assim, o que ele pensa sobre o que eu penso. Uhum. Eu poderia só parar que eu penso, tudo bem, o próximo pensa. Acaba aqui, que fica todo mundo feliz. Eu acho que parte da ideia do nosso podcast é talvez você se expressar um pouco mais sem essa culpa, sabe? Tipo assim, putz, o que as pessoas... Eu não sei por que eu tenho isso. E tudo bem, às vezes a gente vai falar alguma coisa que as pessoas vão discordar. É normal. Então. Aí, só que a gente precisa... tipo assim, você precisa passar do limite em que, cara, não é um problema com uma pessoa específica, é que eu penso assim e você pensa diferente. E tá tudo bem. Gente, isso acontece entre nós. Nós somos casados, a gente discorda. E eu falei... Mas a gente não quer se ofender, tipo... tipo e eu não quero ofender ninguém, né? Até porque eu sou responsável pela forma que eu falo a coisa, a forma que a pessoa recebe eu já não posso controlar também, né? Uhum. Mas sobre essa coisa de preocupar com o que o outro pensa, eu falei bastante. Nossa, eu não gosto de me indispor com as pessoas. Especialmente no episódio 2, que eu me senti muito incisiva falando de parto, de cesárea. Eu até escutei o episódio depois e falei, meu Deus,
Eu conheço tanta gente que fez cesárea que vai ficar com raiva de mim. E o pior é que quando eu tava editando, eu tava tipo assim, porque a gente acabou o episódio e você falou comigo, nossa, parece que eu fui, né? Você ficou falando isso. E aí a hora que eu fui editar o episódio, normal, né? Eu fiquei assim, gente, cadê a hora que ela ficou, tipo, super... É porque na frente do Felipe eu tava meio nervosa, né? Meio brava. E eu não acho que foi too much, assim, sabe? Então. Eu acho que ficou muito mais... Bom, as pessoas podem dizer aí o que elas acham. Mas no final, depois escutando, editando e tal, eu fiquei muito mais com a impressão no final que a gente deu uma zoada de tipo assim, gente, cada um com sua... Você ainda falou, cada um com a sua vida ruim. E beleza, a gente pode discordar e tá tudo bem, entendeu? A gente pode ser feliz discordando um do outro. Sim. Entendeu? Mas assim, isso é uma coisa que eu oro sobre isso, sobre esse traço da minha personalidade, que eu acho que é um traço que precisa ser consertado, é um traço torto. Por exemplo, eu já orei sobre isso e eu já senti que Deus falou comigo. Se você não entende essa expressão, mas enfim, né, eu acredito que Deus se manifesta e fala com as pessoas, com os filhos dele. Falou sobre isso no meu coração, sobre... Primeira coisa, eu não posso ter medo de me indispor com as pessoas, igual eu falei que eu não gosto de fazer, né? Não gosto de me indispor com ninguém, gosto de ser amiga de todo mundo. Sendo que o próprio Jesus foi a pessoa... Ele tretou com muita gente. Jesus não estava preocupado, né? Em agradar as pessoas. Ele se importava em salvar as pessoas, é isso. E então, essa questão de se indispor, eu pensei muito sobre isso, que nem a pessoa que é a minha referência, que hoje é Jesus Cristo, nem ele se preocupava, tipo, nossa, coitada aqui, não vou falar a verdade dura pra mulher aqui que adulterou, fez um monte de coisa, porque tadinha, vai machucar o coração dela. Ele não pensava assim. E também a segunda coisa é sobre buscar a aprovação demais dos outros. Se eu já fui salvo... A gente entrou num papo de cristianismo, né? Mas enfim, a gente falou que era assim. Se eu já fui salvo, se Jesus já me cobriu, já fui aceita por Jesus, eu não devo buscar a aprovação humana, sabe? Assim, eu não tô fazendo entrevista de emprego pra todo mundo. Sabe? Então, são essas duas coisas que eu fico meditando e tentando voltar nesse meu traço de o tempo inteiro querer agradar as pessoas, com medo de expor uma opinião, enfim. Isso é frustrante aí, falando de frustração, isso é bem frustrante. Mas, a gente tá falando de frustração e tá parecendo que só você tem problema com frustração. E eu acabei de lembrar de uma coisa que eu tenho problemas, e são problemas sérios. Que isso afeta o jeito que eu vejo pessoas. O quê? Que existem opiniões específicas que eu tenho de diversos assuntos, como todo mundo tem. E eu admiro pessoas. Eu não coloco a minha fé nas pessoas, eu não, eu tento não colocar as pessoas, num pedestal e tal. Só que é impossível você não admirar pessoas, você não ter pessoas como referência. Todo mundo tem isso. Quando uma pessoa que eu admiro tem uma opinião específica sobre alguma coisa que eu acredito, ou que eu acredito muito, ou que eu sou muito contra, é muito difícil eu levar o que aquela pessoa tem para falar sobre qualquer outro assunto em consideração. Um exemplo. Eu tenho uma opinião... Não sei se você precisa falar de exemplo, não. Eu tenho uma opinião política, por exemplo. Eu vou falar não vou falar de política, mas vou usar a política como exemplo. Tá bom, eu tenho uma opinião política. Eu já sei de quem e do que você tá falando, mas tá bom. Aí essa pessoa que eu admiro tem uma... Tipo assim, ela... Uma opinião muito contrária. Ela tem uma opinião muito contrária sobre uma coisa específica. E essa pessoa vai... E às vezes é uma coisa que eu não só sou contra, mas como eu desprezo. É tipo assim, é muito forte. Nossa. Depois que eu descubro a opinião daquela pessoa sobre aquilo... Você cancela ela mentalmente. É tipo isso. Você não porque consegue eu me levar ela frustro, a sério. tipo assim, eu me frustro com a opinião dela sobre aquela coisa e aí parece que eu aplico pra todas as outras. E eu sei que a gente não deve ser assim. As pessoas não são extremas assim. Exatamente, as pessoas são complexas. É. E a mesma coisa que eu tô falando aqui agora, que a gente pode discordar e continuar sendo amigo, na minha cabeça eu tô sendo hipócrita. E tô indo contra porque a pessoa pode ter uma opinião diferente política de mim. E eu
tem que achar tudo bem. Eu tenho que achar... Não, mas eu entendo, é difícil. Eu tenho que encontrar o meio termo entre... Pra você não porque desprezar o que a pessoa porque fala. ainda assim tem coisas na pessoa... A pessoa tem virtudes, tem coisas que eu concordo, só que eu tenho essa dificuldade. Vou falar, tipo assim, pra quem é de igreja, gente, é tipo assim, eu admiro um cara que prega muito bem, e aí esse cara vai lá e fala um bagulho que não tá na Bíblia. Ele acredita Aí eu piamente falo, mano, ou ele coisa. entra com uma teologia esquisita. Eu falo, putz, eu não consigo acreditar em nada. Por exemplo, eu ganhei... Não sei se eu devo falar isso, mas eu já ganhei um livro de um cara, de um escritor, que eu sei que muita gente admira esse cara. Mas esse cara específico teve uma atitude nas eleições, teve uma atitude... Eu não tô dizendo que ele votou na pessoa que eu... Não, ele teve uma atitude sobre falas que ele teve. E aí, eu acho tipo assim, aí eu ganhei o livro do cara em algum momento na minha vida. E tipo assim, não, eu vou ler, eu até quero ler. Mas eu fico tipo, sabe, você fica um pé atrás, eu falo, putz, esse cara aí é meio... eu não consigo separar, nossa, falando de contexto assim, de não conseguir separar a pessoa das atitudes ou das nuances, né, que ela se expressa. Eu não consigo separar, por exemplo, eu fiz arquitetura, então eu só fazia trabalho em grupo. eu tenho um desabafo sobre isso. Odiava fazer trabalho em grupo, era só trabalho em grupo, eu cansei. No começo tudo bem, mas 4 anos... Não, foi 5 anos que eu fiz faculdade? Foi 5, né? 5 anos, cara, fazendo trabalho só em grupo, e geralmente é o mesmo grupo. Ou às vezes entra um que tá sobrando ali, que tá precisando de ajuda. E você era nerd, né? Não, na arquitetura não era tanto, não. Não? Mas sim. Você já carregou gente nas costas na faculdade ou não? Então, aí que eu quero chegar. A gente fazia um grupo, aí às vezes mudava ali, tinha 5 pessoas, a gente trocava... de um trabalho para outro, trocava 1 ou 2 pessoas. E aí, quando uma pessoa entrava no grupo e falava que ia fazer uma parte do trabalho, que era muito exaustivo, eram 11 matérias por período, 11 ou 12 matérias, era muito cansativo. E a pessoa falava que ia fazer, não, eu vou fazer da parte do capítulo 1 ao capítulo 10, você faz do 10 ao 20, e a pessoa não fazia parte dela, eu não conseguia ser amiga dela mais. Eu falava assim, você não tem caráter, você não presta, você fala uma coisa... e não faz. Então, eu não quero ser sua amiga. Não dá pra contar com você. E eu não conseguia separar. E aconteceu isso várias vezes. Não, várias não. Eu lembro de 2. Com 2 meninas diferentes. Que a gente ia fazer trabalho. Não fez a parte dela. Deixou o grupo na mão. A gente ia perder um pouco de nota. Não lembro assim. Acho que a gente chegou a passar tipo assim, foi aprovado no trabalho e tudo. Tinha muito projeto de coisa, enfim. Aí... Eu, primeiro, por se dependesse de mim, eu tirava o nome da pessoa, mas era democrático, o resto do grupo tinha dó e não queria tirar o nome da pessoa. Mas eu tiraria, na moral, sem no hard feelings. Amor, ainda bem que a gente não se conheceu na escola, porque você ia me odiar. Não, eu não conseguia ser amiga da pessoa mais, porque, tipo assim, ela deixou a gente na mão, aí ela vinha conversar comigo de qualquer outra coisa, eu falo, não, deixa eu conversar com meu outro amigo aqui, dá licença. Caraca, você casou com o estudante sem caráter. Porque, tipo assim, o meu colegial inteiro foi nas costas de outras pessoas. Nossa, isso é muito... Não nas faculdades que eu já fiz, porque nas faculdades que eu já fiz eu só desisti e eu prejudiquei só a mim mesmo. Mas, tipo assim, na escola, caraca. Não, na escola eu já carreguei muita gente. Na escola eu era... Caralho, gente, eu odiava. Eu não estou encorajando você a ser assim, mas eu era um merda na escola, assim, tipo... A gente vai ter um pouco de dificuldade com o João. Principalmente no ensino médio. Antes do ensino médio, eu tive os meus altos e baixos. Mas no ensino médio, gente... Enfim, a gente pode fazer um episódio falando das nossas vidas escolares. Falando do trauma do vôlei. Caraca, nossa, essa época era bizarro. Mas eu acho difícil separar. Tipo assim, eu ficava tão frustrada, né? Falando de frustração com a pessoa. Tipo assim, eu não acredito que a sua parte que é dividida 1 sobre 5, o seu 1/5 de parte do trabalho você não fez. A gente teve que se desdobrar na madrugada de entregar pra poder fazer a parte que você deixou de fazer. E ainda vai pôr seu nome? Aí entra meu senso de justiça, tá vendo? Muito injusto. Você não consegue, então, separar o artista da obra. Você consegue fazer isso? A obra, no caso de obra de arte ruim. Sim. Não obra de arte. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu consigo fazer isso um pouco,
não muito. Mas, por exemplo, falando de cinema, por exemplo, tem aquele cara lá, um ator, o Kevin Spacey, que o cara é um puta ator foda, tem muito filme foda. Só que aí vieram à tona coisas, crimes que ele cometeu e tal no passado. Ele foi cancelado pela internet inteira. Eu consigo assistir o filme dele suave. Tipo assim, não consigo, eu não animo ver filme dele depois do escândalo. Porque é tipo assim, eu vou colocar dinheiro nesse cara que, enfim, ele não foi preso, não pagou por nada. Tipo, beleza. Sério, porque eu acho que, se eu não me engano, não conseguiram provar no nível de justiça o que ele fez. Eu acho que ele não foi preso nem nada. Que horror. Mas, por exemplo, um cara que caiu um pouco no meu conceito, mas eu não consigo desconsiderar a obra do cara. Eric Clapton. Sério? Eric Clapton é anti-vax. Ai, que pena. Sim, na época do Covid, e o Eric Clapton é velho. Tem muito anti-vax, né? Sim, e o Eric Clapton era tipo, o cara é foda, um músico foda, eu curto, cara, um cara é um monstro. Mas pelo menos ele tá longe da gente, a gente não vai pegar nada dele. Não, mas é isso que eu tô falando, tipo, são artistas, né, que eu tô falando, artista da obra, né. Eu acho mais difícil quando é um crime. Então, quando é crime é foda. Ainda vai. Eu conheço gente, assim, de convivência que é anti-vax. Gente, mude. Peço que melhore. Vacine, pelo amor de Deus. Falando de vacina, sabe? Caraca, foi esse episódio aqui. Eu fico frustrado quando você decide não se vacinar. Porque você sabia que tem uma vacina que eu não lembro qual que é agora, mas eu fiz um post no meu stories. Porque a minha pediatra postou, eu fui lá e postei também. Tem uma vacina, não sei se é meningite, que o bebezinho só pode tomar a partir de uma certa idade. E aí, se a pessoa que está perto dela decide não se vacinar e contamina o bebê não tem o que fazer. Então, já teve caso de morte, não lembro se é meningite agora. Deve ser outra... Não, sarampo. Sarampo. Eu acho que uma criança morreu de sarampo. Que é uma parada que não tem mais, né? Tipo, então, não tinha mais, né? Então, isso você tá deixando de pensar... Você tá sendo egoísta, né? Você tá pensando só em proteger o seu corpo, mas na verdade você tá contaminando pessoas que não podem se vacinar, tanto bebês até uma certa idade, ou um diabético, sei lá. É porque parece que é meio óbvio isso, mas parece que tem que explicar o óbvio. Mesmo, de tipo, nós vivemos numa sociedade. Existem vários contratos sociais, mesmo que às vezes não são contratos de fato que você assina. Existem contratos sociais, acordos que a gente faz como uma sociedade. Por exemplo, carteira de motorista é um acordo social e um acordo na lei, porque se você for pego dirigindo sem carteira, você tem penalizações. Só que você não consegue saber, tipo assim, você sai na rua dirigindo, você não sabe quem tem carteira ou não. Mas é um acordo que todo mundo tem que ter, certo? A vacina... Ela põe em risco a vida do outro. Ela é um pouco mais negócio, porque você não é obrigado, você não assina um negócio e tal. Só que é meio que um acordo de todo mundo falar, gente, vamos vacinar todo mundo, por quê? Se todo mundo vacinar, a gente vai extinguir a parada. É porque o povo tem medo. Eu não sei qual que é, nem quero saber também qual que é o que passa na cabeça da galera. São notícias falsas que surgiram, que elas partem de, principalmente... de fake news. Tipo, é porque, tipo assim, eu acho que teve esse boom de anti-vax por causa da Covid, né? Na época e tal. Porque os caras partem de notícias que são verdadeiras, só que tiradas de seu contexto, e aí a galera... Famosa heresia. Aumenta. Exatamente. Que é tipo assim, sei lá, no começo dos testes da Covid, eles em alguma vacina deu alguma reação específica, só que a porcentagem é muito pequena, e aí a galera fala, não, eu posso estar nessa porcentagem. E aí a galera decide, entendeu? É tipo esse tipo de coisa que o ônus de você se vacinar é muito menor, é muito menor do que o bônus. A probabilidade de você não ter nada é muito maior do que você ter alguma coisa, tipo assim. Mas enfim, a gente entrou... frustrante a parada de... É porque a gente começou a falar de separar a pessoa, né? Do que ela faz. Mas é difícil. Porque eu acho que tenho dificuldade de lidar com esse tipo de gente. Então, a minha frustração maior, eu acho que é com pessoas, não é com situações. Não, o meu é com situações. Quando alguma coisa, normalmente, que eu planejei muito, que eu pensei, porque eu gasto muito tempo pensando, analisando. Gente, eu gastei 1 mês pra escolher meu robô aspirador. É um robô aspirador. Agora pensa um parto.
Pensa quanto tempo que eu não gastei idealizando, criando um cenário ideal, criando uma realidade alternativa de como eu gostaria que fosse meu parto. Algumas coisas não foram como eu gostaria, mas o resultado final, que foi um parto domiciliar, mas deu. O grosso foi, né? A maior parte porque foi. Não dá pra, eu não... É porque você não teve um parto de 2 horas, tipo isso, né? Mas, por exemplo, na minha gestação, o João sentou. Isso foi totalmente fora do que eu queria. Ele ficou sentadinho, né? Ele Tem ficou todo um pélvico. episódio que a gente dá pra fazer sobre isso. Né? E quando o bebê tá pélvico, o parto domiciliar para de acontecer na hora. Pélvico é sentado, gente. Porque ele tá com a fica bunda pra sentado. baixo. Ele tá sentado da minha barriga. Lembrem aí da gravidade, ele precisa sair de cabeça. É o jeito mais seguro dele sair. Tem bebê que nasce pélvico, sentadinho. Só que é arriscado. É mais arriscado e normalmente tem equipes que fazem, são treinadas, especializadas nisso. Porque o parto pélvico parou de ser uma coisa normalizada, assim. É uma posição fetal anormal. Enfim. Então, eu passo muito tempo analisando e idealizando alguma coisa que eu gostaria que acontecesse. Outro exemplo, a gente fez uma viagem para Florianópolis. Caraca, a viagem pra Florianópolis. Então, a Paula tem esse negócio de toda vez que a gente planeja alguma coisa, eu fico pedindo a Deus pra aquela coisa dar minimamente certo, porque senão a Paula cancela da vida dela. Isso. Que é Florianópolis. Se você tá escutando a gente de Florianópolis, esquece que a Paula nunca vai mais aí. Não na praia, pelo menos. Não vou na cidade. Não tem nada legal lá. Caraca, gente, me perdoem. Não é assim. Eu não sou rancorosa, eu sou rançorosa. A gente planejou a viagem. Uma viagem que a gente ia fazer de casal. A segunda, né? A primeira foi a lua de mel. Na Suíça apenas, como a gente falou. E a segunda viagem que a gente ia fazer... Foi a segunda viagem que a gente fez? Acho que foi, de casal, assim, foi. Isso foi mesmo. De férias, né? A gente tava começando a ganhar um pouco mais de dinheiro na vida. A gente tava saindo de uma posição... Nossa situação estava melhorando um pouco. Mas a gente é emergente, né? Não tava incrível. A gente tava lutando, assim, pra conseguir fazer umas férias legal e tal. Eu falando isso depois de ter ido pra Suíça, não casa muito, né? Não, mas muito específico. É porque o casamento foi diferente. A gente não era rico. Se você soubesse o quanto a gente ganhava na época que a gente foi pra Suíça, você não acredita, você não acredita, mas a gente são estratégias. São estratégias de economizar até mesmo a gente podia vender uma parada assim, não? O que você acha? Tipo, vender como ir pra Suíça com pouco dinheiro. Dá pra ir. Você tem que fazer escolhas. Não dá pra você ir na Suíça e jantar fora todo dia, gente. Esquece. No caso, a gente... Olhar a paisagem é de graça. Exato. O Matterhorn, que é o Monte Cervino, aquele do Toblerone, é gratuito de olhar. Pra subir, não. Mas pra olhar é gratuito. Admirar, orar ao Senhor e falar, Senhor, que lindo. Nossa, me sinto no céu. É lindo. E é grátis. Mas, enfim. O que nós estávamos falando? Florianópolis. A gente tava juntando dinheiro pra fazer uma viagem pra praia. Digo praia. Ou seja, sol, calor, né? É o que a gente pensa. Então, a gente poderia ir pro Nordeste, a gente poderia ir pro Sul. Agora, eu tô tentando lembrar por que a gente foi pro Sul. Porque a passagem estava mais barata. Tá bom. A passagem estava muito mais barata. E depois eu fui ver por quê. Porque lá é ruim, horrível. não é horrível, gente. Enfim, depois eu falo. Mas é porque o clima... No sul do Brasil não é muito garantido. No Nordeste é muito mais provável de fazer calor. Por causa da linha equatorial, certo? Chama linha equatorial, você concorda? Não tô viajando, não. Eu estudei na vida. A linha do Equador. A linha do Equador. Então lá é mais quente, o sol tá mais perto. Então lá a água também é mais quente por causa do El Niño. Agora você tá indo longe demais. Talvez o El Niño é um fenômeno temporal. Ele não é uma coisa Eu não sei nem se é no mesmo lugar que eu tô falando, mas... Eu acho que ele é um pouco mais pra cima, porque ele chega até nos Estados Unidos, mas enfim. Eu sei que a água do mar do Nordeste é quente por fatores geográficos e climáticos aí que eu não sei explicar. E no Sul, não é necessariamente quente. É gelada a água. A água é gelada. E a gente sabia, né? Eu pesquisei bastante. Obviamente, eu pesquisei tudo. Gastei muito tempo pesquisando qual seria a melhor praia. A gente foi pra Floripa também. E a gente ficou numa praia que você olhou que era a praia que era mais quente. A praia mais quente. É. E ainda assim tava gelado. E uma coisa que a gente colocou no roteiro também é porque tinha um restaurante de um cara que a gente queria ir lá. Acho que pesou um pouco também.
Mas assim, eu acho que a escolha do lugar foi por causa da passagem, se eu não me engano. E porque a gente queria ir pra uma praia. Falar, Nordeste ou Sul, tanto faz. Talvez a água é gelada, mas vai que a gente consegue nadar de boa, né? Na água gelada. E tem que ver também, porque gelado é um conceito subjetivo, né? Então... às vezes gelado pra uma mas pessoa tava bem não vai gelado. ser é gelado. Principalmente como tava o clima. Enfim, a gente passou 5 dias, né? A gente pagou um hotel muito legal, pé na areia. Era pé na areia literalmente. A gente Literalmente. saía do hotel e tava na praia. Tipo assim... Nossa. E assim, só que choveu todos os dias. Todos os dias. Assim, não teve trégua, né? Não teve. Eu acho que teve 2 horas numa tarde que foi quando a gente entrou no mar. Lembra que a gente mas entrou tava frio direto. pra caramba. Então, tava frio, tava nublado, mas não tava chovendo. Frio. A gente tava de roupa de nadar, né? De biquíni, de bermuda, enfim. E eu estava morrendo de frio do lado de fora. E tipo assim, eu entrei no mar uma vez, fiquei 2 minutos tentando fazer meu dinheiro valer, aquela viagem horrível. A gente ficou, foram tentando ser grata, assim, nossa, então, que foram legal. 5 dias que a gente foi pra praia, em que a gente ficou no nosso quarto jogando... Lembra que nessa xadrez. época a gente aprendeu a jogar xadrez porque a gente tinha acabado de assistir o Gambito da Rainha. A gente tava super empolgado. Nós compramos um xadrezinho lá, aprendeu a jogar. E a gente ficava no quarto jogando xadrez. Sim, porque é tipo assim... A umidade, pra quem tá no pé na areia, tem que estar calor, porque a umidade é muito forte, assim, a maresia, né, gruda tudo em você. Então, por exemplo, eu levei só uma calça, foi a minha calça jeans, e era jeans ainda, então a minha calça molhou inteira na hora que a gente chegou. Você lembra que tava um temporal? Sim. A gente chegou meia-noite, não conseguiu entrar no hotel, a gente quase ficou de fora. Foi caótico. A gente foi pedir comida, essa comida demorou 2 horas, a gente tava exausto, a gente chegou muito tarde. A gente teve que pedir pro Uber, que levou a gente pra emprestar o celular. Nossa, foi assim, um caos. Meu Deus, foi caótico. Foi muito doido. A gente não conseguia falar com os nossos agentes de viagem que reservaram pra gente. Aí foi um caos. Eu sei que o cara que era o dono do hotel lá, ele tinha deixado um quarto que a gente conseguia acessar do lado de fora pra passar só uma noite, porque ele sabia que a gente ia chegar tarde, a gente pôs lá. Só que ele não conseguia comunicar com a gente. Tava com o telefone dos nossos agentes. E aí ficou uma falha de comunicação. Eu sei que foi caótico, a gente tava faminto, exausto, insatisfeito. Enfim, com sono. E aí minha calça jeans, que era a única que eu tinha, molhou. E eu fiquei com frio o resto da viagem, porque ela não secou. E tipo assim, eu acho que o único dia que foi legal nessa viagem foi o dia que a gente foi no restaurante, que a gente falou, que foi a gente foi no restaurante do Léo Abreu, que é um youtuber foda. Mas assim. eu não consigo lembrar de... e outra coisa ruim. Pode falar do restaurante. Não, mas é só falando do dia que para as pessoas terem noção, tipo assim, você vai pra praia, o que você espera que seja a melhor coisa? A praia. O ar calor. A gente foi pra praia e a melhor coisa foi um dia que a gente foi no shopping / no restaurante do Léo Abreu. Perto, porque era, tipo assim, e isso a gente percebeu também, porque a gente não fazia ideia. Mas isso tudo é o que eu ia falar lá de que é ruim. É longíssimo. A gente ficou na praia, o centro da cidade era 40 minutos de Uber. A gente foi... O dia que a gente marcou de ir no restaurante, a gente falou, não, vamos... Como não tá rolando nada aqui... Vamos pro shopping, fazer alguma coisa, andar, sei lá, e a gente vai à noite no restaurante, porque é tudo meio próximo. E gente, é isso, e a gente foi. O nosso rolê foi andar de Uber. Esse Uber ficou... Penso tanto que esse Uber foi caro, porque é quase você sair de BH e ir pra Confins, sabe? Assim, era muito longe. E a gente não tinha percebido isso, porque a gente imaginou que a gente poderia passar todos esses 5 dias só lá perto, né? Onde a gente tava, na praia. E aí foi tão caótico, deu um temporal que começou a alagar Florianópolis, você lembra? Então, foi quando a gente foi embora, né? Tava alagando várias cidades, várias partes. Foi a tragédia do Sul, a última que teve. Não, foi meses depois, não foi? Eu acho que não. Não foi quando a gente tava lá, mas quando a gente foi embora, ficou caótico o Sul. Não, mas não foi episódios separados. Essa tragédia do Sul, que foi tipo um ano depois? Muita gente se mobilizou, a gente... Foi bastante tempo depois. Mas já teve um caos lá. Mini caos. Mas foi só pontual. Florianópolis, por causa da ilha e tudo. Então teve gente que precisou sair da própria casa. E a gente lá passando férias. Pensa. Foi muito caótico, assim. Por isso que eu não gosto de Florianópolis. Então, e aí a gente tá falando de frustração.
foi realmente uma viagem frustrante. E aí, só que aí tem a diferença que a gente tá discutindo aqui, né? Você se frustra com situações, eu me frustro com pessoas. Eu me frustro com pessoas também. Se eu... Não, mas é mais forte, tipo isso. Se eu sugerir, vamos pra praia, vamos pra Floripa, a Paula fala, esquece. Nunca mais na vida ela quer voltar em Floripa. Porque eu não tenho problema. Tipo assim, cara, vamos tentar de novo, entendeu? Eu não tenho problema. Por que eu tentaria? Só se eu já tiver feito todas as minhas viagens favoritas. Putz, mas aí nunca, né? Porque Sim, eu nunca. tenho pelo menos umas 32 viagens que eu gostaria de fazer antes de voltar em Por que eu vou gastar meu dinheiro com uma coisa que eu fui que eu já não gostei? Entendeu? E eu já fui pro Florianópolis no calor, quando eu era criança, adolescente, enfim. Lá é legal, só que a água é fria realmente. No calor ou na chuva, a água é realmente muito fria. Então, eu não voltaria pro Floripa por questão de praia. Talvez, nem sei se Léo Abreu compensaria de novo, porque é Floripa. Ele fechou o restaurante, então esquece. Eu não vou voltar em Floripa, porque não vale a pena. De praia, eu tenho pra mim... Não tem discussão que o Nordeste é foda. Não tem discussão. Não tem que comparar, não. Tipo assim, a água é quente, lá se chover, para de chover depois de 5 minutos. Eu me questiono se eu tenho vontade de ir à praia em qualquer outro lugar do mundo. Tipo assim... Exato. Que não for o Nordeste, tá? Sabe, sei lá, você vai pra Europa e fala, putz, quero conhecer a praia de Portugal. Não sei se eu quero. O Brasil tem as melhores praias. A gente já chegou nessa conclusão depois de algumas experiências, né? Só que eu nunca fui em praia fora do país. Você já foi? Não sei. Mas assim, do que a gente escuta... É uma imaginação e de conversa com pessoas. De conversa com pessoas. Por exemplo, sei lá, Miami, que tem praia famosa... Miami é um lugar que eu não tenho o mínimo de ou vontade Austrália, de conhecer. sei lá, Austrália é um lugar legal. Mas... Caribe. O povo vai muito pro Caribe. Vai Punta Cana. E aí você vai ver questão da praia, as praias do Brasil são muito bonitas. Uhum. Aí eu não sei se vale a pena, sabe? E se eu for gastar meu dinheiro pra ver mar, sol e tudo, Brasil. Eu quero outra experiência que não seja praia, não é Brasil. Uhum. Qualquer outro lugar. Suíça. Eu iria pra Suíça todo ano, se pudesse, porque Suíça é perfeito. Tipo assim, quero qualquer outra experiência. Suíça. Mas praia, eu não sei se eu iria, por exemplo, pro Caribe. Entendeu? Não é um... Deve ser legal o rolê de all inclusive. Então, uma vez na vida eu tenho vontade de fazer. Mas você entende que não é pela praia? É pelo que é pelo all inclusive? Tipo, mas aqui no Brasil também tem, né? Só que aí o fator tipo assim, internacional também é legal. Então, é porque, tipo, é muito legal você estar num lugar, tipo, multicultural, que vai pra fora. A gente que curte muito viajar pra fora, falar inglês e tal, esse tipo de coisa, é legal. Conhecer a pessoa. Isso ajuda. Mas, tipo, sei lá. Eu me frustrei com a viagem, claro, mas eu não cancelei o lugar. Eu voltaria lá, entendeu? Tipo, eu cancelei real eu oficial. Voltaria. E se pá, eu voltaria no mesmo lugar, porque o lugar que a gente ficou é muito legal. Não, eu só tenho experiência ruim lá. Eu sei que o clima estragou tudo, mas eu tô dizendo que nas condições ideais, o hotel que a gente ficou era muito bom. Tipo, sabe, a área que a gente ficou era muito boa. É porque eu não consigo desassociar que lá eu vou entrar num lugar e não vai ter areia na minha calça. Não, mas aí você tá... Aí chama entendeu? Praia. Não, né? Mas aí a areia na calça molhada, entendeu? Eu tive que colocar a minha calça pendurada no box. E a minha calça tava molhada até o joelho. O que é isso? Cheia de areia. Uma coisa que agora que a gente tá falando já há alguns minutos sobre praia é que eu acho que a gente tá precisando ir pra praia. E eu tô dizendo isso. Eu sou o cara que não sou o maior fã de praia do mundo. Eu tenho... limite, né? Limite de praia, que é 1 semana. Eu acho que 1 semana é bom. Até porque a gente tá com bebê agora, ficar muito tempo então, vai estragar a rotina. A gente tá precisando, mas não vamos no momento, porque o nosso bebê é muito novo. A gente tem o nosso irmão, né? O meu irmão Bruno, ele foi pra praia com o bebê. Eu tinha uma idealização sobre como é viajar com o bebê pequenininho, tipo 5, 6 meses. Na minha cabeça era a melhor fase. Porque o bebezinho é de colo, ele não sai engatinhando ou andando, correndo pra todo lugar. Só que tem um fator que eu não tinha ponderado, que é soneca. Eles falaram pra gente, que é soneca. Então, o bebê muito pequenininho, apesar dele não sair do colo, dele comer, a alimentação dele ser exclusiva do peito, por exemplo, ou
ou se a pessoa amamenta com mamadeira, enfim. Mamadeira. É mais fácil. É mais fácil questão de alimentação, mas tem um grande fator aí, problema, que é a soneca. Bebezinho dorme o dia inteiro, então eles não conseguiam ficar muito tempo em nada. Então eles iam pra praia, ficava lá 20 minutos, tava na hora da soneca, aí voltava. Aí até fazer o menino dormir, aí depois dar mamar dentro do quarto, porque você não vai pra praia, enfim. Aí eles não aproveitavam muito tempo seguido de nada. Então, se a gente fosse pra praia, teria que ser mais pra frente, quando o João estiver fazendo tipo, 1 ou 0 sonecas. Então, eu iria pra praia nesse momento que nós estamos se a gente fosse com mais pessoas e que conseguisse rolar um revezamento, entendeu? Porque a gente tá num exemplo de um casal que foi com um bebê. Então não tinha escolha. Ou eles curtiam a praia, um e ficava sozinho na praia e os outros lá. Porque se você for com mais pessoas, você consegue pelo menos dividir. Mas eu não sei, eu não dividiria a soneca do João assim, porque... Não, mas a gente tá falando de pessoas próximas. Nós, nossos irmãos, não, então, máximo, avós, esse tipo de coisa, entendeu? É porque só eu e você conhece a rotina do João, sim, entendeu? Mas aí a gente explicaria pras pessoas esse tipo de coisa. Não, isso aí eu não sei se eu animaria. Aí a gente tá discordando, então, legal. Mas aí a gente vai sair de casa quando o João tiver 7 anos de idade de novo. Não, mas é porque agora ele faz 4 sonecas. Então, se a gente não cuida das sonecas durante o dia, a gente não dorme à noite. E quem que vai pagar o pato à noite? Não, eu sei. E você. Mas numa viagem todo mundo paga, porque ele vai acordar gritando e tá todo mundo se fudendo junto. É isso. Se todo mundo não cuidar da soneca dos bebês, se você viaja com o bebê junto, tá todo mundo no mesmo lugar, todo mundo paga junto. Então... entendi. Mas eu não animo, a questão é essa. Não, eu também, nesse momento eu acho que eu não animo, não. O João tem que estar fazendo 1 soneca ou 0. Aí eu animo o que você quiser. Aí vai, eu não sei quanto Felipe, que acontece isso. 1 ano, daqui 6 meses, velho. Ele faz 1 soneca? 1 ou 0. A gente tem um casal de amigos. Posso falar o nome? Que tá com uma bebê de 1 ano, faz 1 soneca ou 0. Durou, hein? A gente achou que falar sobre frustração não ia dar. Eu achei que o episódio ia ter uma nota... Ai, que nota melancólica, falar de frustração. Mas a gente acabou falando de praia. A gente falou de várias coisas, de cancelamento, de trabalho de faculdade, de gente sem caráter. Mas é isso. Vamos jantar? Vamos, minha cabeça tá até doendo. Vamos jantar. Gente, muito obrigado. Vocês ficaram até aqui com a gente. E é comenta aí como que você lida com frustração, se você se frustra com situações, com pessoas. Você pode mandar uma mensagem pra gente, ou no nosso Instagram pessoal, porque se você tá ouvindo, você deve conhecer a gente, ou no do Temperar, né? Tem que temperar. Sim. Que se você não lembra, o Tem que Temperar é uma frase que o Felipe falava, que fala ainda, quando ele faz salada todo dia, e ele fala, tem salada na geladeira, tem que temperar no prato. Ele fala isso todo dia. Eu já sei, então eu fico repetindo na voz que ele faz. Tem salada na geladeira, tem que temperar no prato. Você usou essa voz pra outra pessoa nesse episódio. Nesse episódio, as pessoas vão ficar do meu lado aí. Não sei quem... Você imitou alguém fazendo essa voz. Mas é a voz masculina genérica. Ai. Eu usei mesmo, tô tentando lembrar quem é. Foi bem no começo do episódio. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado. A gente vai jantar agora. A gente se vê. Deus te abençoe. Semana que vem. Tchau. Tchau.